Então, gravando agora nosso estudo, nós vamos hoje estar com o nosso mecanismo da mediunidade, com o nosso livro, e nos permitindo, assim, avançar ainda mais nesse estudo, né, que nos inquietou nos primeiros instantes, mas que agora já nos conforta essa caminhada, né? Então, hoje, nesse capítulo 13, nós vamos falar sobre o fenômeno hipnótico indiscriminado. E examinando os resultados, né, do reflexo condicionado, é importante estudarmos o que nós chamamos de hipnose, né? E o que nós, conforme o livro trata, do hipnotismo vulgar, né? Nesse recurso, aquele que opera o hipnotismo vulgar, que é esse tão falado, tão comentado, né? E tão exibido, até mesmo a nível de exibicionismo, né? Esses recursos são implementados. Nesse processo, o operador do hipnotismo, ele pede silêncio para que nós possamos, sim, aí, com a nossa mente, né, estabelecermos sintonia, pede que nós possamos olhar para um determinado ponto fixo ou para um determinado objeto, e nesse instante, o operador ele percebe, né, aqueles que estão mais suscetíveis a essa sugestão que ele está passando, né? Isso vulgarmente nós entendemos como hipnotismo. É você direcionar, né, ou se permitir estar em uma onda, nenhuma sintonia, sob um certo controle, né? Então, como eu falava, né, ele pede no silêncio que nós possamos observar no espaço físico, ou seja, sendo sempre sugestionado, né? E aí mais ele vai perceber daquele grupo quais os que estão mais afinados naquele processo, né? Nesse momento, acontece o que nós chamamos de circuito fechado, nós já estudamos sobre isso aqui, né? Onde forma-se pela indução do hipnotizador, né? Sobre a pessoa sensível a esta sintonia, aquela sugestão que ele encaminhou, né? Então, o hipnotizador ele não precisa estar, né? O hipnotizado não precisa estar na mesma região, no mesmo local onde se encontra o hipnotizador, né? O operador do processo, né? Pode, inclusive, estar longe, né? Ouvindo um rádio, vendo uma televisão, né? Ou até mesmo uma gravação feita previamente. Nós já ouvimos sobre esse recurso do forma-pensamento, onde existe uma sugestão e você, com aquela sugestão, você entra em sintonia, aquela sintonia que o operador está sugerindo, né? O circuito fechado dá-se quando o hipnotizado, né, ele se estrutura, se conecta, né, ou entra em sintonia com aquela sugestão do hipnotizador, né? Então, desde que o hipnotizado se renda à sugestão, ele começa a emitir ondas mentais com toda a sua potencialidade criadora, né, pela capacidade como ele foi sugerido, né? Nós já fizemos alguns trabalhos, inclusive, nossa amiga Adriana, né, trabalhava muito nesse processo, onde
levava aqueles que conseguiam se situar, né? De acordo com a sua fala, ela conseguia mentalizar espaços e levava as pessoas para esses espaços, né? Aqueles que tinham mais sintonia conseguiam viajar, inclusive ver o que a nossa irmã, naquele momento, né? Ela sintonizava e ela encaminhava os nossos pensamentos, né? Então, vão se estruturando, né? Ou plasmando a forma pensamento sugeridas, né? E essas formas plasmadas fazem com que o hipnotizado ele viva naquele momento a situação criada, né? Obedecendo às sugestões que estão ali emanadas da mente, né? Do hipnotizador. É, nós temos, são emitidas ondas, né? E essas ondas vão plasmando, como foi colocado e posto. Nas ideias tipos, né, que é o que nós colocamos, nós temos três tipos, né, que nós falamos que nós identificamos das formas desse relacionamento que acontece na catalepsia e no sonambulismo, né, como também nós temos o que nós chamamos ainda há pouco, né, da hipnose vulgar, né? Na hipnose vulgar e na letargia, né, o ser ele executa as cenas que lhe são sugeridas. Por exemplo, sentir frio mediante a sugestão de frio, ou ele quer tirar a roupa mediante a sugestão de calor, né? Então, nessa hipnose na letargia, o hipnotizado, né, ele recebe a sugestão e, nesse momento, ele absorve e plasma aquela situação e se identifica com aquela sugestão que foi apresentada pelo hipnotizador, né? Nesses primeiros dois tipos, né, que nós estamos vendo aí, ele cria uma alucinação, digamos assim, por sugestão, né, imposta, né? Nessa alucinação, o hipnotizado, ele além dessas sensações, né, ele executa movimentos típicos como abotoar, retirar casaco, vestir roupa, né, cobrir-se, né, tremer, ficar com respiração ofegante, né, diante daquilo que foi, daquela forma pensamento que ele absorveu, que ele está executando, né? A sugestão do hipnotizador, né, lança uma ideia no circuito fechado, mas cada hipnotizado, cada uma, e se isso for de uma forma com várias pessoas, né, coletiva, cada um terá a sua respectiva alucinação, porém, reagindo a seu modo, essa mesma alucinação. Todos nós temos uma bagagem moral, e nós vamos reagir de acordo com o que nós temos na nossa bagagem. É sugerido, por exemplo, que nós nos permitamos a estar numa câmara espacial com gravidade zero. Talvez algumas pessoas não saibam o que é isso e não vão conseguir reagir a essa sugestão, porque eles não têm na sua bagagem e não saberiam como se comportar com a sugestão desse tipo, né? E eles podem começar a achar, cada um, né, buscar, diante do seu conhecimento, a se manifestar, cada um da sua forma, com o que conhecimento que tem e com a sugestão de que receberam, né? O que nós temos também que ele fala sobre uma aula de violino. Ele pode sugerir, né, uma ideia de estar numa aula de violino,
E o hipnotizado, né, vai lançar mão de um violino, né, lógico, não fisicamente, e ele vai fazer todos os gestos como se tivesse a tocá-lo. Inclusive, modificando, como está no texto, as suas feições, como se de fato estivesse produzindo a música, ele estivesse ouvindo a música que ele está produzindo. Né? Então, esse é um processo, né, que, lógico, que isso é de uma forma geral, mas a proposta é que esse hipnotizado ele venha nessas duas condições, né, que nós colocamos, de que eles venham assim a se manifestar, né, e a se entregar à proposta daquele que está coordenando o processo de hipnose. Né? Para para os graus de hipnose, para essa conexão, né, nós temos o que nós chamamos, dentro desse processo, dos graus de passividade, né, da condição de se conectar. Sob o comando do hipnotizador, os hipnotizados, eles produzem ondas mentais com frequências que entram automaticamente em sintonia com as forças positivas, né, do hipnotizador, obedecendo suas sugestões, estabelecendo um campo alucinatório conforme a forma pensamento emitida pelo hipnotizador, né? E cada hipnotizado ele responderá, como eu já disse, né, com um determinado grau de submissão, passividade e obediência. A maioria entrará em hipnose vulgar, alguns em letargia, como nós já vimos, e poucos em catalepsia ou sonambulismo. Né? A grande maioria entra na hipnose vulgar, que ela é muito mais intensa e, digamos assim, sem grandes controles daquele que está hipnotizado. Né? Como já citei aqui, na hipnose vulgar e na letargia, as pessoas as pessoas passivas, né, terão libertado em condições anormais, né, organicamente, eles vão liberar substâncias cerebrais que o fazem entrar em sono comum e um sono profundo. E esse sono obscurece os núcleos, né, de controle do espírito. É como se nós ficássemos inconscientes, né? Além disso, nesse processo da hipnose vulgar e da letargia, né, correlaciona-se com a onda motor da vontade a que se sujeita, obedecendo os comandos do hipnotizador. Ou seja, a vontade agora ela está sendo comandada pelo hipnotizador. Nessa mesma condição, né, a apresentação, nós temos aqui a proposta de que, quando nós estamos na condição da catalepsia, né, e do sonambulismo, aí nós temos, sim, uma condição diferenciada, porque essa catalepsia, o sonambulismo, ela é provocada. As oscilações dos hipnotizados determinam o desprendimento total ou parcial do perispírito, que mesmo nesse estado, libertado parcialmente do corpo, atende também às ordens do hipnotizador, mas não 100% na condição da hipnose vulgar e da letargia.
É isso que eu estava dizendo, né? Hipnose vulgar e letargia são liberados, né, em condições anormais, substâncias que permitem o controle pleno do hipnotizador, e na catalepsia, né, apesar de libertado parcialmente, ele também atende às ordens do hipnotizador. Dessa condição, né, como o hipnotizador poderá colocar na mente do hipnotizado, né, que nós chamamos de uma ideia simples, como, por exemplo, ele pegar um lápis, né, pegar um copo d'água e atender a uma determinada pessoa, ou ele mudar um objeto de lugar, né? Quando há o desprendimento parcial, né, da personalidade, o hipnotizado permanece controlado pela vontade do hipnotizador, né? Colocada a ideia, o hipnotizado vai buscar na própria mente, aquilo que nós falamos antes, né, o equivalente a essa ideia. Agora, como o hipnotizador, né, muitas das vezes ele não tem conhecimento da ideia do hipnotizado, muitas das vezes ele não pode entender o que está acontecendo ou o que este hipnotizado está ideando, né, em sua alucinação. Isso nos reflete algumas situações, né, desses conceitos de regressão por o processo da hipnose. Muitas das vezes, né, e a gente tem conversado um pouco sobre isso, onde esse retorno, né, essa busca da bagagem do hipnotizado, da sua bagagem moral, podemos mexer nessa caixinha de Pandora e esse hipnotizado ter reações e comportamentos totalmente sem controle do hipnotizador. Eu, particularmente, tenho minhas, não é resistências, né? Mas eu tenho muito cuidado com esse tipo de processo, né? Eu não vejo em mim procurando esse tipo de recurso, né? E me permitindo estar sendo utilizado por ele, nesse momento não, né? Eu não vejo a necessidade desse recurso, mas tenho essa preocupação e essa citação por André Luiz, né, reforça essa nossa forma de entender, né? Cada um tem suas especificidades, tem suas histórias e estão agregadas aí à nossa vivência. E eu posso estar aí, né, digamos, startando processos, abrindo portas, da qual estão fechadas por uma questão de segurança. E aí, então, o hipnotizador, por mais recurso que ele tenha, ele não tem acesso à minha caixinha. E essa caixinha vai reagir de acordo com os valores e com os recursos que lá estão alocados, né? Temos uma referência de pessoas que passaram por um processo desse, né? E que porque a gente imagina que é uma viagem ao passado, é uma viagem para dentro de nós mesmos. Nós temos em nós toda a nossa história. Nós temos uma memória espiritual. E o acesso a ela é preciso fazer-se com muito cuidado e responsabilidade e a extrema necessidade de se fazer isso, né? Então, mexer-se em algo que foi definido para ficar lá escondido pode trazer consequências para esse nosso caminhar. É só uma opinião nossa. É assim que eu imagino o uso, né, e a utilização desses recursos, né? Como eu estava dizendo, ele pode colocar na mente, né, ideias fixas e a partir daí, né, o hipnotizado, né, ele desenvolver
essa ideia de forma simples. Só que também é possível que exista, né, uma elaboração de uma correlação de procedimentos mais elaborados, né? Mas esses procedimentos mais elaborados, eles só podem ocorrer se a estrutura moral do hipnotizado e a do hipnotizador, elas estiverem perfeitamente sintonizadas, com plena identidade de tendências e opiniões, em processos de afinidade profunda. Então, fazer-se um trabalho, né, mais elaborado, onde a gente consiga mergulhar na nossa condição de ser, né? Isso só aconteceria de forma, conforme coloca André Luiz, de uma forma mais segura, se nós tivéssemos uma profunda afinidade e um conhecimento, né? E uma relação moral muito intensa. Muitas das vezes, né, a nossa relação com o hipnotizador é muito mais técnica. Passaria, e nós temos aqui o nosso querido Rosalvo, né, na condição de psicólogo, passaria por todo um processo de trabalho, de conhecimento, de uma anamnese profunda, né, da situação que está sendo estudada, para se identificar a possibilidade, depois de se criar essa sinergia, essa confiança e essa correlação, permitir-se esse tipo de entrega, né? Onde o hipnotizado, né, se entrega à condução e à orientação do hipnotizador. E isso não pode acontecer por curiosidade, né, por uma situação vulgar ou por uma hipnose vulgar, como dito lá anteriormente. Isso precisa acontecer por algo muito sério e muito responsável, né? Porque é uma condição que nós nos colocamos, e veja que é dito no texto, né, da sugestão e da afinidade, e daquilo que nós chamamos também por uma condição de passividade. E vamos estar, sim, estruturando na nossa condição mediúnica e é o nosso espírito dentro de toda a sua história que vai estar aí se apresentando. Então, fazer-se isso com processos puramente curiosidade e fazer isso de uma forma inconsequente e responsável, poderemos ter resultados desastrosos na utilização desses recursos, né? Existem essas condições, existe a sintonia, estabelece-se uma forma de conquista, nós podemos, sim, na hora que nós estamos conduzindo, até mesmo na condição de professores, né, na condição pedagógica, a gente busca todo o recurso para tentar trazer a atenção do aluno, né, e fazer com que eles entendam e guardem aquelas informações. Mas de uma forma muito superficial, porque vai com a decisão dele. Nesse caso da hipnose, né, quando nós temos a letargia e a hipnose vulgar, ela é muito mais profunda. Estarmos, por exemplo, né, num processo em que alguns se utilizam dos recursos, né, para colocar todo mundo em transe, aí fazer algumas viagens, é preciso sim ter muito cuidado com o que está sendo feito isso, para que nós não tenhamos ali nenhum acidente de percurso e venhamos a trazer traumas, né, para que estão lá guardadinhos e estruturados por uma questão de conforto, que venham trazer para nós reflexo no nosso caminhar de forma muito difícil, né? De uma forma geral, o que se gostaria de colocar, né, com esse fenômeno hipnótico indiscriminado, né, é sobre essas relações que se estabelecem, essas afinidades que se estruturam, que nós possamos, cada um, de acordo com o seu caminhar, né, ter clareza desse recurso, se permitindo ou não a esse tipo, né, de trabalho e de processo. Tá bom? Era esse o recurso, é bem curto, né, esse capítulo, e bem interessante por trazer algo, né,
que muitas das vezes a gente vê como interessante, né? Porque já vemos muito em filmes, né? Alguns em novelas. Isso acontece, isso é uma realidade. Porém, a minha opinião pessoal é que devemos tomar muito cuidado, né? Até por uma questão nossa emocional, por uma questão nossa mesmo de valores morais, o que significa estar utilizando esses recursos de relacionamento. E concluindo sempre, a nossa intenção sem ação é sempre pura ilusão. Silêncio grande na sala, achei que estava sozinho falando, mas agora estou vendo todo mundo aí. Aberto, gente. Eu só queria fechar assim, eu busquei trazer muito mais pela condição técnica, né, como André Luiz colocou, mas de reportar aqui algumas situações, né, que são interessantes que se guardem, né? Esse recurso mesmo, a gente fala muito da regressão, que é um processo de hipnose, né? E esse processo, ele nos traz, né, as possibilidades mesmo de abrir portas que estavam fechadas. E eu digo assim, se está fechadinha lá, deixa do jeito que ela está, gente. Porque as portas que eu tenho que abrir para frente são muito mais importantes e significativas para esse meu caminhar. Nos dá uma clareza a cada vez que nós estamos tentando, né, passar nessa porta estreita, nos dá a clareza que porque isso é um funil mesmo, nós estamos passando cada vez mais por portas e perdendo pedaços, e as portas vão se estreitando. E esse avanço que nós estamos dando nos dá clareza, às vezes nós não queremos voltar para as portas que nós passamos dessa encarnação, que nós temos clareza que cometemos alguns equívocos naquele instante, nós temos uma forma de pensar e que hoje não mais está adequada pelos conhecimentos que nós temos. Tomamos atitudes lá atrás, né? Que então deixa lá atrás, né? Não precisa estar revisitando com um propósito de assim, aquilo é uma referência, fui e passei, eu tenho outras coisas para ganhar mais para frente. Essa é a minha forma particular e muito pessoal, né? Partilho isso com o Hércules, a gente conversa às vezes, da gente que eu entendo. Existe. Então, passar por um processo desse de revisitar a nossa estrutura, né? Se permitir a ser conduzido, eu posso, como disse, eu posso ter uma bagagem inadequada para esse tipo de processo, e só vou saber quando abrir. Eu não tenho como saber dessa caixinha antes de abrir. Eu lembro de uma história de uma amiga nossa, né? Que passou por um processo desse, uma pessoa muito, muito experiente aqui em Maceió, psicólogo, psiquiatra, né, espírita, muito, e ela também uma médium, né, com muito recurso. Ela foi e não quis voltar mais, porque ela não admitia estar vivenciando nessa vida aquilo que ela viu. Ela ficou. Gente, eu conheci ela, na época ela tinha os seus 40 e poucos anos de idade. Eu fui ver. Ela estava no formato de feto. Ela não queria sair daquela condição de feto. E não se permitia, né? Não queria ficar com roupa, porque entendia que tinha que ficar sem roupa. E, lógico, as pessoas que estavam ali tinham muitas responsabilidades, né? E ela passou por uma condição de recuperação muito longa. Teve acesso a situações que ela queria saber, mas não aguentou quando viu. E não queria mais estar vivenciando nessa vida, porque nesse processo ela teria que ter algumas perdas, dificuldades e ausências de coisas que ela gostaria de ter e que ela não teria porque ela teve aquela situação. E ela disse, não, não quero mais. E não quis retornar. A mente dela não retornou de imediato, voltou tempos depois. Isso acontece. E veja, era uma espírita estudiosa, atuante, né?
praticante mesmo, de mesa mediúnica, com muita intensidade, com muita ostensividade, e teve esse processo. É minha opinião, mas eu digo assim, eu não vou. Como eu sou muito disciplinado, desde o tempo lá que eu vivi no Exército, né? Aquilo que não é para fazer, não é para fazer, gente. Chega. Se eu tivesse que me lembrar de alguma coisa, eu tinha me lembrado, já teria dito. E me lembro, eu me lembro de algumas estruturas e eu sei que essas aberturas são, assim, são coisas para me ajudar, para que eu já possa entender. Outras não foram dadas. Está aberto aí. Não, eu vou comentar. Quer falar primeiro, Lana? Não, Então, porque nessa parte aqui, né, primeiro, o Marcelo traz de uma forma assim bem suave. Então, é muito bom, né, esse estudo. Mas nessa parte aqui da questão da hipnose e telementação, né? Aí no final ele diz assim, né? Se o magnetizador lembra algum maestro de aldeia, ou escritor sem projeção, né? Ou cantor obscuro ou conhecido somente por ele, não será fácil, né? Ao passivo atender às ordens. Então, assim, nesse caso, quando é só conhecido por ele mesmo, a figura, né? A quem ele seria a ordem dada, então não vai ter esse processo de hipnose, no caso, a sugestão não vai ser aceita, é isso? Eu coloquei até um exemplo da sugestão de você estar num ambiente de gravidade zero, né? Se você conhece mais ou menos o que significa isso, você vai se permitir esse processo de tentar flutuar. Mas se você nunca ouviu falar sobre isso, é isso que diz no texto, sabe, Suzana? Uhum. Você vai tentar adivinhar. E aí, o que acontece? Na tua mente pode ter bagagens que você possa fazer correlações. E aí, nesse momento, o hipnotizador, né, ele perde o controle. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Porque não sabe o que está na sua mente, né? Não sabe o que está na mente do hipnotizado. É. Porque ele precisa ter uma correlação daquilo. Pegue um copo, é uma coisa, como falou, são orientações simples. Mas ele fazer sugestões mais elaboradas, como, por exemplo, essa que você citou, né? A música de um determinado autor que o outro não conhece, né? Isso vai levar ao hipnotizado a uma busca e até mesmo a um processo de inferioridade, né? Eu não consigo chegar nesse processo, né? E aí leva, assim, eu vi em um outro trabalho, onde ele dizia, né, até no vídeo, né, que ele dizia que isso pode gerar um desconforto grande e você tentar, de qualquer forma, atender aquela orientação. Eu via certo dia, né, a pessoa dizer assim, Marcelo, o que é plasmar, né? Você fala para a gente plasmar isso. Isso, para alguém que não tenha isso na sua bagagem, ele vai dizer, o que significa isso, né? E ele vai tentar, dentro dos recursos que ele tem, executar esse processo. E aí que diz, eu tenho uma certa situação, no tempo que eu estava como milico lá, né, quando passei um bom tempo no Exército, né? E aí, então, tinha a tal da Ordem Unida, né? Que é a história, direita, esquerda, não sei o quê. Em determinado momento, nós éramos alunos, né? E nós estávamos comandando soldados, né? Das companhias. A gente estava como aluno ainda do curso de oficial. E aí, então, um colega nosso, ele esqueceu naquele instante o que era esquerda e o que era direita. E para a esquerda era uma parede enorme do prédio lá. E ele não deu o comando para a esquerda e a turma foi para cima da parede e ficou marchando em cima da parede. Veja, o comando foi dado, mas naquele lugar tinha algo que não dava para executar. E entrou um loop ali. Tá sem som, Marcelo. Não estão me ouvindo mais, não? Voltou agora. Voltou.
Naquele momento, do comando que foi dado, a turma executou como foi posto e entendeu-se, mesmo tendo ali uma parede, que atrapalhava o processo. Assim vai acontecer com a gente. Eu vou executar aquilo que está dentro de mim, que é para fazer, né? Mesmo que seja uma coisa que foi orientada que eu não tenho aquela referência de fazer. Mas, assim, isso que é um dos perigos, sabe? Por isso que ele fala das hipnoses simples, né? Pega um copo d'água, ande, cante uma música, ou seja, a música que você mais gosta, você sugestiona mais para ele, mas não a sua. E aí, nessa hipnose que eu falava ainda há pouco, eu sou direto, né? Você, nesse instante, está no ventre de sua mãe e você vai sair do ventre de sua mãe. Você vai regredir, você agora vai ser espírito. Nesse instante, eu começo a andar por coisas que ele não tem mais como saber. São informações agora exclusivas minha, de mim. Quem sou eu agora, depois? Não sou mais uma pessoa que ele conheça. E a partir disso, então, eu continuo ouvindo esse hipnotizador, mas agora dentro de uma seara que eu não tenho mais controle. Eu, particularmente hipnotizado, não tenho mais controle sobre isso. Boa noite. Acho que foi o Ecos que colocou uma coisa muito interessante, gente. A gente entendeu o que é realmente reencarnação, né? Parece que nosso amigo Divaldo Franco, né, tinha uma frustração porque a mãe dele não estudou, né? Que ela era analfabeta, ele queria muito que ela estudasse. Só que depois que ela desencarnou, ela soube que em vidas passadas a mulher era super letrada. Então, tomar cuidado com esse tipo de referência que nós temos, né? Quem somos nós, gente? Né? Nós somos uma emoção desse instante aqui. Ana? Boa noite. Fica até mais suave você falando, assim, dando essa aula com tanta clareza sobre esse assunto assim, tão complexo que o André nos traz. Eu não sei se vocês assistiram, o filme Voltar a Morrer. É bem interessante porque fala de como desvendar um crime. E nessa hipnose para descobrir o assassino, foi trazido assim, coisas da caixinha de Pandora, como você fala, que não foi bom para os personagens da história, sabe, Marcelo? E assim, eu concordo com você, compartilho sua ideia, porque é muito grave a gente trazer do nosso subconsciente coisas que não vai agregar na nossa caminhada nesse momento. Como você fala, né? Se for, vem as informações devidas para aquilo que nós estamos precisando nesse momento. Eu concordo com você e muito obrigada pelo estudo desse momento também. Aberto. A Gigi abriu o microfone. Fala, Gigi, está aberto. É porque a minha internet está muito devagar hoje, você me desculpe. Às vezes para, né? O Marcelo para aí, travou você, travou a Lana. Assim, eu compartilho do mesmo sentimento do Marcelo, dessa questão da regressão, né? E trato com muito respeito esse assunto. Por quê? Que a gente sabe que a nossa mente ela é como se fosse uma ligação contínua, é uma ponte espiritual, né? Que a gente tem. Não é à toa que nós temos, quem tem mediunidade aguçada, sai em desdobramento, né? Faz essa ponte de ir e voltar. E quando você se submete a um trabalho esse exemplo até que o Marcelo citou, dessa pessoa, eu conheço, e eu sei quem é o profissional também, e realmente ele ficou muito tocado com essa situação, né? E aí me vem um ponto, é o seguinte, que quando eu tinha uns 25, eu fiz não foi bem uma regressão, mas eu frequentava no Rio de Janeiro uma seita que se fazia esses estágios de relaxamento, de 15 em 15 dias. Um belo dia, eu fui para esse e tinha muita gente, a luz se diminuía, e quem quisesse submeter entrava no salão.
e fazia. E a pessoa era um homem, ele era muito bom. Aí colocava aquela música, ele ia induzindo, né? Com as vozes, com a música e tudo e tal. E eu me lembro que nesse dia, era uma sexta-feira, eu saí, né? Saí e me vi realmente lá em cima, olhando o meu corpo lá embaixo. Eu só sei que eu vivi algumas coisas, até muitas delas eu me lembro agora. Eu fiz uma regressão, encontrei com pessoas e tal, conversei. Eu lembro disso nitidamente para mim, e era como se eu estivesse num outro ambiente. Mas foi difícil eu voltar, que quando terminou, as pessoas já estavam do lado de fora da sala, e só estava eu no final da sala e um rapaz lá no início, que a gente não voltava. E ele ficou muito preocupado, porque a gente ficou, sabe, naquela conexão mental, né? E ele tentava, isso depois ele explicando, só que a gente estava desligado ali daquele lugar. A gente não estava ali. Nem eu estava, nem o rapaz estava. Então, é assim, depois dessa experiência que eu tive, eu tinha uns 25 para 26, eu entendi, como o Marcelo tem essa percepção, eu acredito que seja um pouco parecido, que o que ficou no passado é para ficar no passado, né? Até porque eu não sabia que eu estava fazendo uma regressão. Estou sendo honesta. Eu fui para fazer um relaxamento e entrei naquele negócio. Quando eu me vi lá em cima, meu corpo lá embaixo, eu fiquei assustadíssima, né? E eu entendo que essa nossa conexão mental e espiritual, que a nossa cabeça é uma coroa, ela precisa ser protegida. E para a gente mergulhar nesse tipo de tratamento ou de procurar saber o que que é, a gente tem que estar muito preparado, né? E esse nosso amigo aí que fez essa regressão com essa pessoa, que eu acredito que deve ser até a mesma pessoa que o Marcelo está falando, que eu sei quem é, que eu conheço, é assim, a gente está mexendo com várias energias, né? Com várias conexões. A gente está hoje aqui, mas a gente já viveu outras experiências, e a gente tem que estar muito preparado. A nossa cabeça, ela tem que ter essa proteção, sim, né? A gente tem essa ponte espiritual que vai e volta. Então, o que é para ser sabido, a gente vai saber, né? O que é para ser aprendido, a gente vai aprender. Então, que a gente, assim, eu me limito muito, né? Mas eu acho interessante, tem pessoas que querem saber quem foi. Eu não quero, eu quero só daqui para frente, porque para mim foi uma experiência assim, juro, eu fiquei mais de uma hora para voltar. E depois, assim, sabe como se você tivesse assim levitando? Quando eu saí da sala, estava todo mundo lá fora já confraternizando, comendo e tal, e eu não voltava, era assim, eu já estava desperta, mas eu me pegava, sei lá, estava uma situação meio, foi esquisito. Então eu passei, eu acho que uma semana meio cá, meio lá, lembrando das coisas que eu vivi, das pessoas que eu conversei. Eu conversei com uma pessoa que ele disse que tinha sido meu marido, numa outra encarnação. E a gente conversou assim, frente a frente. E ele dizia assim, eu estou lhe esperando. E eu ficava assim, eu dizia, não, mas eu não quero ficar aqui. Sabe assim, você estava naquela situação, então, quer dizer, é muito sério, muito sério. Então, por isso que eu não indico. Às vezes me perguntam, Gigi, o que é que tu acha? Gente que tem mediunidade. Falei, olha, eu não faria. Mas a sua consciência que é. Mas, assim, eu gostei muito da aula, achei bem bacana, né? Mas eu tenho um respeito muito grande pela minha coroa, pela minha cabeça, né? Que a gente chama. A tradição judaica também fala a mesma coisa, que a gente tem que proteger, porque essa é a nossa ligação direta mesmo, é onde a gente recebe as primeiras proteções, as primeiras ligações, está tudo aqui na nossa mente, né? E à medida que a gente que for necessário, eles vão liberando para a gente. Olha, agora você vai saber isso, agora você vai saber aquilo, né? É de acordo com o nosso merecimento primeiro, né? Então era isso que eu tinha que falar. Desculpe se não entrou muito no assunto, mas era assim, dar um depoimento, né, meu pessoal. Mas gostei muito, viu, Marcelo? Muito obrigada e desculpem o atraso. Ah, tranquilo. Bom, Marcelo, Ah, tá. Marcelo, só uma perguntinha. Nessas sessões de hipnose, tem tempo para retornar? No caso da Gigi, se ela não conseguisse voltar a ouvir o chamado, o que poderia acontecer com ela?
Olha, dos recursos que a gente sabe, né, desses processos que são estabelecidos, sob condições normais, o hipnotizador ele tem controle sobre o processo. Então, na hora que ele encerra, né, deveria o hipnotizado, né, como foi uma coisa coletiva, né, quer dizer, a pessoa fez um trabalho coletivo, então não houve uma preocupação específica, porque só deveria deixar de sair da sala, né, como nós fazemos nas nossas reuniões mediúnicas, né? Mediúnicas. Nós fazemos oração, conversamos com cada um, esperamos que cada um retorne. Às vezes, nós identificamos ainda alguns processos, a gente volta a apagar a luz, faz todo um processo de assistência, para depois, sim, todo mundo sair dali, né? Missão do coordenador, deixar que todo mundo saia dali e vai, tranquilo. E mesmo assim, ainda acontece, né? De que a sensibilidade, a sua condição emocional, ainda você leva por um certo tempo, quando a noite é muito intensa, né? Você ainda consegue, mas você não tem mais, eu digo sempre, gente, ó, não, a gente percebe, não tem mais nenhum vínculo, não tem mais nenhuma conectividade aqui, não tem mais nenhuma conexão com a espiritualidade. O que pode existir ainda é o nosso processo emocional, nós somos seres sensíveis, a gente passa por algumas situações, a gente guarda aquela emoção, mas não é. No caso da Gigi, por ser um processo coletivo, deveria ter sido o coordenador que fez aquele processo, depois conversar com cada um, de um por um, e fazer os desligamentos necessários. Quando é um processo individual, sim, o profissional, né, naquele instante, ele tem todos os recursos, né, para despertar, como nós fazemos com o médium, né? Aí a gente vai fazer com que ele desperte. O sopro no ouvido é para dar um susto mesmo no médium e ver se ele volta à sua consciência, né? Tem todo um processo de você usar o seu magnetismo e aproximar da mente do médium para que você possa, naquele instante, deslocar qualquer um outro processo de conexão. Nana, não, isso acontece sim, e Gigi trouxe um caso muito interessante. Existem casas que fazem esse tipo de trabalho, para você fazer uma mentalização, né? De você fazer uma harmonização. Só que alguns, como eu digo, cada um tem sua história. Aí, quando você faz um processo desse, né? Se é um médium, ele vai se conectar, gente. Ele vai se conectar. Então, é preciso, sim, né? Nisso que se faz, eu faço isso lá, nós fazíamos, né, o Rosalvo está aqui, nós fazemos isso dentro da reunião mediúnica. A gente, no começo, quando estava meio tumultuado, que o ambiente estava meio assim, a gente parava e dizia assim, olha, luz lilás, vamos mentalizar a luz lilás, vamos imaginar no plano algo mais puro, vamos nos permitir o abraço dos irmãos de luz, para que todo mundo entrasse numa sinergia e depois terminasse a reunião, né? Ok. Chefe, vai concluir? Eu queria. Eu sou impetuoso. Eu estou aqui sentado e estou olhando um livro aqui. Aliás, são 3 livros que é de uma coleção, é de uma autora chamada Dolores Cannon, e ela fazia a técnica de sonambulismo, onde ela, isso que a Gigi falou aí, ela tinha os instrumentos dela que ela dizia, e num deles, que era uma bem experiente, já trabalhava com ela fez ela regredir e chegar à época de 1500 e pouco e conviveu com Nostradamus. E o nome do livro é Conversando com Nostradamus. E é muito interessante porque eu comprei o primeiro e fiquei interessado nos outros 2. São uma coleção de 3 livros, de cada um 300 e pouco, 400 páginas. E ela vai fazendo, induzindo a jovem lá, né, que era o objeto de trabalho dela, de maneira controlada, aí voltar e conversar. Ela fazia perguntas para interpretar as quadras, né, das centúrias da Nostradamus, porque cada um tinha uma versão. Ele era um vidente que via no futuro e previu muita coisa, inclusive as guerras mundiais, e lá em 1500 ainda. Mas ele tinha medo de expor, então cada um interpretava de um jeito, porque ele tinha medo de ser, né? A própria igreja perseguiu ele e tal, a Inquisição e os reis. Bom, o que é que eu estou querendo dizer com esse exemplo, pegando gancho no exemplo da Gigi? É que
enquanto espírito encarnado, nós somos alma, e por sermos alma, eu sou Hércules e tenho uma personalidade de Hércules, né? Mas quando eu volto à condição de espírito, eu tenho agora uma individualidade que não é mais Hércules, não tem mais a persona do Hércules, não é mais, né? E que essa individualidade teve várias existências, né? Quando eu me desprendo, né? E dependendo da maneira como eu vou ser conduzido através desse processo de sonambulismo, né? Que é onde tem o desdobramento, eu vou e regrido. E é por isso que, como o Marcelo falou, realmente tem Brian Weiss, eu tenho vários livros do Brian Weiss aqui, do próprio Eckhart Tolle, né? O Osho, que faz, né, isso aí, né? E ele faz de maneira que a pessoa não chega a entrar no sonambulismo profundo ao ponto de se desdobrar totalmente e buscar até, inclusive, existências anteriores que corram isso não voltar. Mas ele faz as pessoas lembrarem de algumas coisas recém da última encarnação, alguma fobia e tal. O que eu percebo é o seguinte, né? E, inclusive, foi bom, Marcelo fez umas diferenciações que eu não sabia que tinha essa diferença. E quando eu estava pesquisando no Google, até a diferença entre letargia e catalepsia, porque eu achava que era a mesma coisa. E sempre que eu falo do Lázaro lá, eu dizia, porque o Lázaro letargia e catalepsia e tal, e que Lázaro não tinha morrido. E Jesus tinha percebido isso. E eu achei no Google aqui uma diferença, que a letargia, né, que é como o hipnotismo, você entra no estado de sono, mas a letargia você fica meio apático, meio com flacidez e tal. Já a catalepsia leva a um enrijecimento muscular, parecendo mais com a morte. Por isso que Lázaro se encontrava já em catalepsia. E é onde tem já o desdobramento junto com o sonambulismo, né? Quer dizer, o espírito já está se desdobrando, já está na experiência de EQM e já está até mesmo indo, né, saindo do corpo. Mas aí Jesus volta e levanta, Lázaro, que tu não vai morrer agora, né? E Lázaro voltou do estado cataléptico, né? Aí eu cheguei a essa conclusão que ele estava em catalepsia mesmo, porque já estava tendo enrijecimento muscular. Mas o processo mais adiantado é o sonambulismo, né? Eu acho que é quando tem um desprendimento. E pelo que eu entendi da exposição do Marcelo e do que a gente tem lido aí, é exatamente isso, é o grau mais profundo em que você chega até mesmo a ir para essas vivências anteriores e que corre-se o risco mesmo de você, em espírito, em desdobramento e não querer voltar. Que foi a pergunta da Lana. Né? E é perigoso, né? Assim, então, assim, eu acho que a gente, enquanto ser consciente que somos, é a mesma relação de obsessor e obsediado, hipnotizador e hipnotizado. O hipnotizador ele só vai me induzir a eu ser hipnotizado se eu permitir. Se eu entrar na mesma sintonia e a partir daí ele conseguir, através do mecanismo que ele vai usar, seja usando objetos, seja até me conduzindo e tal, e aí eu vou né, assim, ideoplasmando, né, aonde eu vou estar, onde eu vou sentir frio, não sei o que, vou regredir, aí você vai sendo conduzido, como essa autora fez tanto é que quando ela perdeu o contato com a mulher, não quis mais fazer, ela não conseguia mais voltar a encontrar com o Nostradamus, ela teve que parar os livros. Então, gente, eu acho que, acima de tudo, Marcelo, o que fica de lição para a gente é que, de novo, nós somos um espírito encarnado e que nós temos um estado de vibração, onde ele tem sintonia, e que a gente pode se deixar conduzir por um hipnotizador, como também por um obsessor. E que como é que eu faço para não me permitir, né? Ora, fazendo com que eu eleve meu pensamento, minha sintonia, cada vez mais vibre em ondas curtas, que eu faça com que eu tenha bons, entendeu? Para poder não me permitir, se eu não quiser. Né? Então, eu estou falando, mas agora é como se fosse um paralelismo entre o que a gente falou de hipnotismo e sobre obsessão, que não deixa de ser a mesma coisa, né? Um obsediado, ele também só o é porque ele permite que o obsessor entre na mesma sintonia dele, né? Então, assim,
Sei lá, eu queria tumultuar mais o meio de campo aí. Mas era isso, essa colocação que eu queria fazer. Só mais uma coisinha. Naquele filme Truque de Mestre, não sei se já assistiram, aí tem justamente a questão do violino, né? E ele consegue pegar a senha, inclusive, do banco lá, tal, justamente pela hipnose, né? E é um espetáculo, assim, ilusionista, tal, essa questão toda, e são truques, né? Usados por Eu até, viu, Suzana, assim, a gente já falou nisso nas nossas, né, nas nossas de domingo, ou de sábado, aliás, que até falou de registros acásticos, né? É bom a gente lembrar que tudo que a gente fez, né, ou tudo que todo mundo fez, fica gravado nos registros acásticos, que são registros etéreos e tal, não sei o quê, né? E esses estão ao alcance do nosso subconsciente, está lá no nosso inconsciente, lá que a gente viveu de alguma forma e tal, não sei o quê. E eu posso, quando eu estou desdobrado, ir e buscar isso. Por isso que eu também acho assim, que a colocação que o Marcelo estava fazendo, de que se eu induzir o cara a fazer algo que ele não saiba, nessa existência atual, mas que ele pode ter tido a existência anterior, ele também pode ser induzido e voltar, porque isso também está no registro acástico dele, na memória espiritual dele, né? Agora, também voltar para uma condição que eu nunca fiz, eu não consigo, né? Já, voltar a tocar violino ou violão, só se eu tivesse tocado já em alguma existência minha, então a gente vai e vai tocar violão, entendeu? Mas eu acho assim, tudo fica registrado e tudo a gente tem acesso, contanto que a gente se desdobre e vá de encontro a essa sintonia, essa aí. Que a gente chama hoje de psicometria também, né, Marcelo? A psicometria fica registrada agora em objetos e tudo, sei o quê, e tem pessoas que, pela sensibilidade, conseguem contar a história toda, né, como a Alana que estava querendo. Por quê? Porque fica registrado espiritualmente, né, na energia, né? E a gente já viu até aqui, meio em André Luiz, né? A questão do quadro, que a gente teve um caso desse aí de um quadro, que a gente consegue resgatar as histórias através desse registro, né? Então, eu só queria assim, sabe, gente? E aí, só para complementar minha fala mesmo, porque eu falo demais. Lembra que nós estamos aqui na Terra, nesse corpo que é denso pra caramba e que a gente está nessa existência que a gente tem duas dimensões, né? Espaço, tempo e tal. Quando a gente é espírito, que a gente se desdobra, seja por hipnose, seja por sonho, seja por qualquer situação, não existe mais tempo. Se você pensa no passado, você está no passado. Se você pensa no futuro, você está no futuro. Então, a dimensão tempo não existe para o espírito, ok? E é por isso que tanto Nostradamus via para frente, como essa mulher foi para trás e conversou com ele, no tempo real. Então, a gente é só... Mas vamos lá, vou parar por aqui. Quem gostaria de fazer a... Nós estamos hoje com o Zoom, né, com o nosso amigo Felino, portanto, o tempo aí não é bloqueado, não, né, como agora é no Meet, né? Pode ir para o futuro e para o passado, né? Pode fazer essas viagens aí sem problema, Hércules. Mas se deixar, a minha viagem é longa. O interessante é que é aquela história de que você não pode buscar aquilo que você não teve a vivência, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Vou fazer uma ressalva, dizer, esse é o meu entendimento hoje, né? Nós vamos nos lembrar sempre, e se nós fizermos agora, né, uma avaliação na nossa memória, nós vamos saber exatamente qual é a qualidade do nosso sentimento. É isso que identifica, né? É nossa identidade espiritual. É a minha capacidade de perdoar, de amar. Nós sábados conversamos sobre isso, sobre o que é amor, né? E o que é amar mesmo na condição de agir. O que eu fiz, gente, que veja, se hoje eu tenho um processo, eu tenho um sentimento de muito egoísmo, se só penso em mim, eu só quero tudo para mim, eu fiz muita coisa. E o que eu fiz lá para trás foi muito ruim. Os meus sentimentos reportam o que eu fiz, o meu comportamento.
né? As minhas atitudes, como a gente fala, as minhas formas de pensamento, né? Mas ele é burilado de acordo com aquilo que eu tenho na minha energia, na minha essência, que é a minha condição de sentir. Então, se hoje eu ainda sou uma pessoa, né, rancorosa, que não perdoa, que guarda coisas, né, que tem preconceitos, significa que eu tenho atitude, por mais, inclusive, existe uma coisa, gente, que é importante. Por mais que, agora com esse livro de André Luiz, nós vamos ter que ter muito mais cuidado e buscar se modificar de qualquer jeito. Porque o fato de você não ter feito nada no passado, nenhuma ação concreta, mas você guardava muito ódio, você pecou do mesmo jeito. Você retorna para esse processo. A gente fica buscando referência do que aquilo foi materializado naquele pensamento, mas por isso que tinha algumas críticas antigamente, quando as nossas irmãzinhas ficavam lá enclausuradas somente para orar, né? Aí vem o Terzô para dizer, olha, intenção sem ação não tem nenhum. Né? Não adianta ficar somente rezando, orando o tempo todo, levando energia, se meu coração não está vibrando com aquilo e se eu não ajo realmente com aquilo. Então, a gente precisa tomar cuidado que só o pensar já é uma ação. A gente fica buscando, não, porque eu não fiz nada com ninguém. Faz. Na hora que eu penso, eu estou machucando alguém. E tenho mais, se eu não penso, se eu não ajo para ajudar, eu estou agindo contra do mesmo jeito. Né? Não basta só não fazer o mal, tem que fazer o bem, tem que ter ação do bem, né? Tem que ter o pensamento do bem, tem que se preparar para isso. Esse burilamento nosso, ele precisa acontecer. Né? Desde que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, temos que agir, temos que trabalhar, temos que estar sempre em atividade, modificando a capacidade de sentir, de chorar. Né? Eu lembro muito, eu vou para cinema, às vezes, com Hanna, com Lisiane, né? Assim, o senhor é o que mais chora do estreito. Eu digo, e eu vou dizer que não choro? Choro. Me emociono e deixo as lágrimas correr, fumo. Às vezes levo um lencinho para não passar tanta vergonha. Teve um filme que fomos assistir lá, a Cabana, né? Aí todo mundo se emocionou. Claro que chora. Saí com a camisa toda molhada. Não, tava quente lá o cinema. Não estava quente, não, era choro mesmo. E eu digo assim, que bom que eu já tenho, de alguma forma, esse espírito Marcelo já se modificou em alguma coisa. Tem uma sensibilidade. Que bom, né? Deixa mais para frente para melhorando mais ainda. Ficar bestalhado, né? Não. Ser um ser abestalhado mesmo, a gente está aqui para isso. Né? O sabido só fica na condição do mundo, o abestalhado é na condição espiritual. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Aqui me lembrando do Eco, que falou que nesses dias ele comprou uns 50 comprimidos para tomate que o médico passou para ele. A idade chegou de vez mesmo. Eu tenho aqui, rapaz, uma lista enorme. Nem fale. Dos medicamentos que eu tenho que tomar. E aqui despertou agora o celular, tive que tomar agora coisa de velho mesmo. A idade chegou, acabou. Tem que assumir. PVC. Tem que ser. Então, vamos nos entregando de novo, né? Nos permitindo com o nosso pensamento a receber essas luzes que do alto se derramam abundantemente. Nos permitindo a ser acolhido, aquietado, aquecido por essas luzes desse amigo de luz, desse nosso mentor, desse nosso guia, desse nosso anjo, desses espíritos que tanto zelam por nós, que nos incentivam, nos encorajam e se felicitam tanto pelos nossos avanços e se resignam com os nossos equívocos, fazendo ainda mais que nós possamos insistir na proposta de ser do bem. E é um momento de muita graça. É um momento de sentir-se amparado, mesmo com todas as dificuldades que a nossa história reporta.
mesmo com todas as referências de equívocos vivenciados. Ah, querido Jesus, sentir a tua presença nos alenta, nos conforta e nos faz mais firme na proposta de seguir a vós, sabendo que seguir a vós é nos despir dos equívocos e dos erros que ainda temos, é nos transformarmos desse homem velho num homem novo e cada vez mais buscar estar junto de ti. Ah, amigo, que essa paz que nesse instante nos envolve, que essa luz que nos aquece e nos ilumina, possa estar conosco nessa noite, no dia de amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Seja. Paz e bem para todos nós. Suzana, acabei de saber, Suzana, que você vai estar com o Hércules na próxima semana aqui apresentando, vocês dois. Tudo em casa. É até continuação, mais ou menos, desse capítulo, né? É Ainda fala sobre Já isso. preparei, eu estou mandando para vocês, é um material que eu preparei, e aí vocês aprimoram, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Beleza. gente, um abraço. Obrigado, Celina, mais uma vez. Obrigada. Próxima semana, né? Sábado, Marcelo, se quiser usar o Você Zoom, vai fica à estar? vontade, viu? Vou, essas 2 semanas eu estou de recesso. Tá de recesso. Sim, beleza. Celina, eu ia dizer para você, nós Ok. vamos testar o Zoom no sábado pela manhã no nosso evangelho, tá bom? Beleza. É esse mesmo link, é? Se quiserem criar um novo, você sabe, fica à vontade. Dá para criar um novo também, só para o Evangelho. Ou para não confundir, quiser usar o mesmo, também pode. A gente pode usar esse mesmo, né? Que achar melhor. Já estou com ele aqui, já vai divulgando para o pessoal, para eles aí testando, e já vou colocando lá isso para eles, então. Ah, posso fazer um convite? Ah, o Hércules que está aqui, né? Não sei se tem mais alguém, mas o Marcelo eu já mandei mensagem, acho que para o Hércules não, que a nossa casa vai voltar ao público dia 4 de agosto e a gente está precisando de palestrantes. Quarta-feira, né? Viu? Vicky? Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, né? De 8 às 9 fica a palestra e o passe por hora vai ser coletivo, né? E a gente está precisando. Aí eu mandei a mensagem anteontem, mas acho que eu não mandei para todos da minha lista ainda. Acho que Hércules não está, mas já aproveita e agarra ele aqui, né? Não, eu recebi isso. Você mandou, só que eu estou com esse recesso de 15 dias, aí vai voltar as aulas, e eu tenho aula terça e quarta à noite, ó, Gigi. Aí pronto, aí só quando fizer um novo horário, que é a partir de setembro, é que eu darei aula ou não ainda terça e quarta, porque tá. Aí eu só posso te confirmar depois, tá bom? Mas será um Não é prazer. problema não, eu abri lá para agosto, setembro e outubro, né? Aí, à medida que a pessoa for, aí a gente vai anotando, viu? Pronto. Muito Deixa obrigada. eu ter confirmação do meu horário que eu me escalo lá. Um abraço, gente. Até sábado. Boa noite. Tá joia. Valeu. Boa noite.